Graça e paz, meu querido irmão e irmã. Eu sou o Bispo Roberto Amaral e este é o nosso canal Tempo de Crescer. No vídeo de hoje vou discorrer sobre o seguinte tema: a terrível prática de servir cabeças se perpetua. Fique comigo até o final deste vídeo e entenda o que nós queremos dizer com este tema. E se você ainda não se inscreveu em nosso canal, se inscreva e divulgue esse vídeo para que outras pessoas também possam ter acesso a este conteúdo. Vamos então ao tema do vídeo de hoje. Nem mesmo as poderosas famílias reais, como as dos Herodes dos tempos bíblicos, conseguiram escapar de intrigas, traições e escândalos. Pelo menos é o que podemos perceber no fidedigno relato do evangelista Mateus, no capítulo 14 do livro de sua autoria, tal como se encontra na Bíblia, e que pode ser confirmado também pela história. Segundo o texto, o rei Herodes, o Antipas, demonstra indícios de viver atormentado pelo remorso de ter ordenado a morte de João Batista com o intuito de atender os desejos macabros e doentios de sua amante, Herodias. Ao longo do texto, Mateus nos apresenta com maiores detalhes fatos que explicam o porquê desta afirmação. Segundo Mateus, Herodes tomara para si como amante a Herodias, filha de Aristóbulo, que era mulher de seu irmão Filipe. No dia do aniversário de Herodes, o Antipas, a filha de Herodias dançou em homenagem ao seu padrasto. E este, impressionado com a sua performance, prometeu-a dar o que esta o pedisse. Ao consultar a mãe, apaixonada, esta a induziu a pedir numa bandeja a cabeça de João Batista, o profeta que se opunha à união adúltera dos amantes, proclamando publicamente que aquela relação era ilícita. Perceba aqui uma mãe fazendo da filha um agente de vingança e fazendo perpetuar também na família herodiana as práticas da crueldade, da banalização da morte, uma herança maldita introduzida na família pelo seu avô Herodes o Grande, responsável pela morte de milhares de pessoas, dentre elas as criancinhas de Belém. Lembra? Com tanta autoridade nas mãos, era mais fácil mandar cortar a cabeça do profeta a reconhecer e admitir o erro e repará-lo. Não é de hoje que se percebe que o preço por se opor e denunciar as mazelas dos poderosos pode custar a cabeça do denunciante. Por acaso, a cassação que está sendo sofrida pelo deputado Deltan Dallagnol não é um exemplo do que estou falando? Dallagnol foi determinante para o trabalho da Lava Jato. Você se lembra? Aquela operação responsável pelo combate à corrupção e que levou à justa condenação pelo devido processo legal políticos e empresários envolvidos no maior escândalo de corrupção na história do Brasil. Estamos assistindo no Brasil hoje a maior demonstração de inversão de valores já vista.
Os criminosos presos são soltos, ao arrepio da lei, é claro. E os agentes da lei, responsáveis pela prisão destes, vão sendo condenados de um jeito ou de outro por terem combatido o crime. A cabeça de Deltan Dallagnol está sendo entregue na bandeja da vingança para o delírio e alívio daqueles que se consideram acima da lei. O que os pais vão dizer aos seus filhos em casa ao descreverem esta gritante contradição legal e moral? O que pensam os pais, os filhos e netos desses agentes públicos quando naquela conversa em particular à mesa? A Bíblia diz que os filhos indisciplinados serão motivo de vergonha para os seus pais. E pais indisciplinados também serão motivo de vergonha para os seus filhos. Lembra-se daquela afirmação de Lutero, mostrando o importante papel da família? Para Lutero, a família é fonte de prosperidade e bênção, como também é fonte de maldição. Será se esses políticos, juízes, tivessem tido uma educação cristã autêntica e verdadeira, eles teriam coragem de agir como têm agido? Li nesta semana, a propósito, na página do Facebook de Lucinei Alves de Souza Porfírio, uma experiência que nos mostra o valor de uma educação baseada em critérios cristãos. Abre aspas. Numa corrida, Abel Mutai estava apenas a alguns metros da linha de chegada, mas confundiu-se com a sinalização e parou a pensar que já tinha concluído a corrida. O atleta espanhol Ivan Fernandes estava logo atrás dele e, ao perceber o que estava acontecendo, começou a gritar com o queniano para que continuasse a correr. Mas Mutai não sabia o espanhol e não entendeu. Então, o espanhol, o Ivan, empurrou para a vitória. Um jornalista perguntou ao Ivan: por que você fez isso? Ivan respondeu: o meu sonho é que um dia possamos ter uma espécie de vida comunitária. O jornalista insistiu: mas por que você deixou o queniano vencer? Ivan respondeu a ele: eu não deixei ele ganhar. Ele ia ganhar. O jornalista voltou a insistir: mas você poderia ter vencido. Ivan olhou-lhe e respondeu: mas qual seria o mérito da minha vitória? Qual seria a honra desta medalha? O que a minha mãe pensaria disso? Fecha aspas. Você percebe aqui o poder de influência de uma mãe na vida do seu filho? A mãe do atleta Ivan semeou o bem, valores que vieram a definir o caráter do seu filho, ao passo que a mãe Herodias semeou o mal na vida de sua filha. A Bíblia corrobora esta verdade quando afirma: ensina a criança no caminho que deve andar, e mesmo depois de crescer, não se desviará dele. Provérbios 22, 6. A educação recebida pelos Herodes fez valer a sua triste e decadente história e fama de legar ao mundo líderes tiranos, vingadores e sanguinários. Meu irmão e minha irmã, que sua família seja um manancial de prosperidade e bênção para este mundo, principalmente no aspecto moral e espiritual.
e que ela seja geradora de líderes que sejam orgulho para esta nação e para o nosso mundo. Assim cremos.